Basta irmos a qualquer supermercado para comprar uma escova de dente e encontramos de vários tipos e modelos. Aquelas de cerdas duras, outras moles, algumas grandes, outras menores. Aí você se pergunta, qual será a melhor? Em cada faixa etária a gente usa um tipo de escova. Por exemplo, na verdade, a higiene da boca começa com a gestante, na época da gestação. A gente orienta a mãe como se cuidar para cuidar do seu filho. Então, nasceu o nosso nenenzinho já tem seus dentinhos debaixo da gengiva. Ou às vezes o nenê já nasce com dente também, por incrível que pareça, né? Nós tivemos um caso desse até no Glória, que é o nosso PSF do Glória. Nós acompanhamos um caso de um bebê que nasceu com dentinho. Então, como que a gente já orienta essa gestante? O nenenzinho nasceu, você vai limpar a gengivinha desse nenê com água filtrada, uma gazezinha ou uma fralda só. Começou a nascer os primeiros dentinhos, a gente coloca entre a faixa etária de 6 meses, a gente já começa a limpar com a escovinha. Nós temos uma escovinha de silicone, né, que é uma escovinha que você coloca no dedo, você já começa a limpar também só com água filtrada, tá? E limpando sempre a língua do bebezinho. Aí nós temos vários tipos de escova. Vai crescendo a criança, nós temos escovas que acompanham a faixa etária. Tem escova que vai de 0 a 3 anos, de 3 a 7 anos e assim sucessivamente. Então são vários tipos de escovas. Mas não é só com a escova que devemos se preocupar. A forma de escovar os dentes também faz uma enorme diferença. Nós temos várias formas. Quando a gente está na época escolar, o que a gente faz? A gente ensina as crianças a fazer um movimento de bolinha, que a gente brinca com eles, para que aprenda a escovar. Porém, como a gente pede sempre, e a criança precisa do acompanhamento de um familiar, de uma pessoa mais velha do que ela, porque ela não tem a coordenação motora totalmente desenvolvida, vai aprender a escovar a partir dos 8 anos, a gente ensina já a técnica de cima para baixo e de baixo para cima, que tem nome, né? Tem a técnica do vai e vem, e tem os nomes científicos que a gente dá. Então, o mais comum e o mais fácil para que as pessoas memorizem, a gente fala assim: aqui eu tenho um modelo de boca. Esse transparente significa a minha gengiva. O que eu faço? Eu faço movimento em cima, de cima para baixo. Eu sempre lembro os nossos pacientes que a gente tem os dentes pro lado de dentro, né? Ele tem corpo na parte de dentro. Então, eu tenho que fazer o mesmo movimento, certo? Isso eu estou na parte de cima quando a gente abre a boca. E nós rasgamos o alimento aqui na frente. Aprendemos o alimento aqui. Porém, aqui os dentes são diferentes, o formato do dente. Com a própria escovação assim, e assim você tira a sujeira daqui. Até as nossas presas, que são os caninos. Aqui para trás são os dentes de mastigação. Nos dentes de mastigação, eles têm desenho, que são o sulco do dente. Então, como que a gente ensina essa escovação? Eu até brinco com as pessoas, falo: olha, 8 vezes varrendo de cada lado, né? Aí os alunos ainda brincam comigo, falam: ah, doutora, mas tem que ser 8 vezes? Eu falei: pode ser 10, pode ser 5. Importante que você lembre que você tem que descer até o seu último dentinho, que dependendo da faixa etária ainda está nascendo. Que, por exemplo, o terceiro molar, que é o dente do juízo, a gente tem a cronologia que vem a partir dos 18 anos. Mas como tudo hoje em dia está evoluído, pode começar a vir a partir de 16. E esse dente pode erupcionar até os seus 40 anos de idade, por incrível que pareça, né? Aí eu vou para a parte de baixo, a mesma coisa que em cima, só que embaixo, de baixo para cima, sempre gengiva e dente. Eu venho para o lado de dentro, o mesmo movimento, e em cima dos dentes de trás. Lembrando sempre que a gente tem que escovar a língua, que a língua causa muito mau hálito. 70% do mau hálito vem da língua. Se eu estou escovando, passando meu fio dental certinho, que a gente ensina a forma de passar o fio dental para que limpe todos os dentes, lembrando que cada dente tem o seu lado, né? Então você tem que limpar os dois lados do dente para tirar o resto das bactérias, que a escova limpa 70% dos dentes. Os outros 40%, quem limpa entre os dentes é o fio dental. Por isso que a gente fala que é um complemento. Sempre pouquinho creme dental. Lavou a escovinha, colocou um pouco de creme, limpa tudo em cima. Se quiser dividir, coloca mais um pouquinho de creme embaixo e vou para minha língua. Só que muitas pessoas têm ânsia de vômito. Por isso que a gente até fala sobre o limpador de língua. Que nós temos vários modelos. Esse é um do modelinho. Você vai colocar a língua para fora e puxar de trás para frente, para limpar certinho a língua. Mas afinal, a cada quantos meses devemos trocar a escova de dente?
Geralmente a gente fala de 3 em 3 meses, porém tem que ver muito isso aí, porque quando a gente vai fazer a escovação dentária, pode ser que você faça uma escovação mais forçada, até pela pressa ou por ser uma pessoa ansiosa. E a sua cerda vai abrir mais, então acontece às vezes de você ter que trocar sua escova de 15 em 15 dias, a gente coloca de 3 em 3 meses, mas a gente tem que acompanhar como que ficam as cerdas da escova, porque se ela estiver aberta, ela vai simular a nossa vassourinha de casa aberta, que não limpa, engana que limpa. Então, abriu as cerdas, tem que trocar a escova. Um hábito que a maioria da população faz é guardar escovas dentro de um copo ou muito próxima uma das outras. E isso não ajuda na prevenção contra micro-organismos, já que pode ser contaminado de uma escova para outra. Sim, as cerdas elas não podem ter contato. Por exemplo, na escola mesmo a gente já orienta como que a gente faz. Cada um com a sua escovinha e tampada. Se a gente tem um potezinho, esse pote tem que ser... As cerdas não podem encostar, tudo separadinho, porque geralmente tem potes que é separado e você pode usar desse jeito, de potezinho, porque não vai encostar a cerda. E sempre com tampas perfuradas para ter a ventilação. O ideal, se na sua casa você tem o porta-escova, que é atrás daquele espelho que a gente tem no nosso banheiro, é você deixar cada um penduradinho separado. Agora, se você tem porta-escova, que seja com divisórias e que tenha perfurações. E é legal você lavar a sua escova uma vez na semana, com água fervendo ou com o próprio enxaguatório bucal. Você lava também a sua escova e sempre deixar escorrer em pé. Se você tem um hábito de guardar essa escova deitada, tem que secar essa escova, senão você vai fazer o quê? A escova serve para remover bactérias, limpar, né? Tirar a sujeira que as bactérias trabalharam em cima. Se você deixa deitada, molhada, vai ter proliferação de bactérias. Estudo comprova que isso acontece. Inclusive, nós tivemos um estudo há um ano atrás, uma matéria, mostrando isso, que as pessoas têm um hábito de deixar a escova deitada. O que acontece? Você pega para escovar do jeito que tá, você só tá levando de volta as bactérias bucais. Além da higiene, ter a boca saudável ajuda a prevenir outras doenças. Manter a boca saudável, como a boca está ligada ao corpo humano, isso a gente sempre conversa, explicando o motivo. Se a gente não tá com a adequação de meio, nossa boca limpinha, o que vai acontecer? As nossas bactérias de boca caem através da corrente sanguínea para o coração e outros órgãos do corpo humano. Então a gente pode desenvolver uma doença, por exemplo, no coração, endocardite bacteriana, a gente pode desenvolver inflamações na perna, a gente pode desenvolver um problema no estômago por causa das bactérias de boca, que pela circulação chega até esses órgãos do corpo humano. E não podemos esquecer-nos de utilizar o fio dental após cada escovação. E o ideal para manter a boca saudável é escovarmos 3 vezes ao dia, ao levantar, após as refeições e principalmente antes de dormir.